Sua tomografia mostra uma lesão no mediastino. O que é isso? Será que é um tumor? Podem ser outras doenças? Como tratá-las? Como investigar? Saiba mais sobre timoma e outros tumores de mediastino neste vídeo. Olá a todos, meu nome é Ricardo Terra, sou cirurgião torácico e nesse vídeo falaremos sobre timoma e outros tumores do mediastino. Primeiramente, é muito importante entender o que é o mediastino. O mediastino é esse espaço que nós temos entre os dois pulmões, aqui atrás do osso externo. No mediastino nós temos estruturas importantes como o coração, a aorta, outros vasos. E nessa parte mais anterior, mais para frente, aqui logo abaixo do externo, desse osso que nós temos aqui, nós temos o chamado mediastino anterior, que alberga uma estrutura chamada timo. O timo é um órgão linfático que participa da produção de algumas células de defesa do nosso corpo. O timo ele é particularmente ativo nas crianças, então até os 5, 6 anos de idade ele é muito importante no processo de produção das células de defesa do organismo. Porém, ao longo da vida, em especial nessa fase mais inicial da vida, ele vai evoluindo e geralmente ali por volta dos 20 anos nós vemos apenas resíduos do timo. É possível ver um tanto de gordura, um pouco de células linfáticas, mas realmente seu tamanho é muito menor que nós observamos nas crianças. O mediastino, ele então vai ser uma região que pode albergar alguns tumores. Então essas imagens que eventualmente a gente vê nas tomografias, elas podem representar habitualmente 4 tipos de lesão. Uma, tumores do timo, como por exemplo o timoma. Eu vou falar um pouco mais disso adiante. Outro, linfomas. Uma vez que a gente tem tecido linfático, tumores linfáticos podem estar presentes. O outro são os teratomas. Em especial, nessa região, podem acontecer de ficarem resquícios embriológicos. E esses resquícios embriológicos dão origem a tumores que são benignos, que se chamam teratomas. E em alguns pacientes nós podemos ter também tireoide, que geralmente é no pescoço, mas ela pode ou se estender ou ter uma tireoide que está fora do lugar, um pedaço dela, dentro do tórax. Esses 4 tipos de lesão podem estar no nosso mediastino anterior e, finalmente, até talvez com alguma frequência, os chamados cistos, que são coleções líquidas que podem acontecer, são lesões benignas e que são pequenas, mas com o aumento aí da precisão dos nossos exames de imagem, têm sido achados com mais frequência. Então, se vocês têm alguma imagem que está visível aí no mediastino anterior, numa tomografia, pode ser que seja só um cisto tímico, e isso é uma lesão benigna que não precisa ser feito nada. É muito importante, obviamente, a consulta com o cirurgião torácico para definir isso, mas nós temos que lembrar então desses outros 4 diagnósticos que eu mencionei. Eu gostaria agora de detalhar um pouco mais o diagnóstico do timoma. O timoma é um tumor do timo, ele é um tumor raro, ele não é frequente. Em nosso serviço nós temos uma experiência grande com isso, por sermos um serviço de referência, mas é uma doença que acomete raramente as pessoas. O timoma muitas vezes não dá sintomas, então é um achado incidental por tomografias realizadas por outras razões, mas em alguns pacientes eles podem provocar dor, por exemplo, ou então sintomas de compressão de alguma estrutura torácica, justamente pelo seu crescimento. Em uma porcentagem dos pacientes, existe o que nós chamamos de síndrome paraneoplásica. Os timomas podem causar uma doença chamada miastenia, ou sintomas associados à miastenia, que é uma fraqueza muscular. Então, numa porcentagem de pacientes com timoma, nós vemos a ocorrência desses sintomas de miastenia. O tratamento do timoma, habitualmente, também faz com que esses sintomas de miastenia regridam. O diagnóstico do timoma é feito através de tomografia e a confirmação acontece através de biópsia. Nós biopsiamos timomas que são grandes, que são maiores do que 5 centímetros. Timomas menores, normalmente nós já fazemos a remoção cirúrgica, até porque a própria biópsia do timoma pode gerar algum problema, como uma disseminação de células, etc. Então evitamos fazer biópsias rotineiras nesses casos e com lesões menores, a ideia é que o tratamento já seja conjuntamente com a biópsia. Removemos o timoma e já temos a confirmação do diagnóstico. Para lesões maiores ou lesões que parecem ser invasivas, a biópsia pode nos ajudar.
Por quê? Porque no caso de confirmado timoma e essas lesões muito grandes ou invasivas, o tratamento do timoma pode incorporar uma quimioterapia seguida de cirurgia. Então essa definição pré-operatória ela vai ser importante. A base do tratamento do timoma é a cirurgia, é a remoção dessa lesão. Hoje, isso é realizado em grande parte das vezes através de cirurgias minimamente invasivas. No passado, era obrigatório a realização de uma esternotomia, como se fosse aquelas cirurgias de coração. Mas com o desenvolvimento da cirurgia robótica, nós temos utilizado, mesmo para casos mais complexos, a via minimamente invasiva. E é fundamental a remoção completa do timo, da gordura que está ao redor do tumor também, e de alguns gânglios linfáticos que estão dentro do tórax. Essa remoção completa do tumor é o que nos permite a maior chance de cura dessa doença. Em alguns casos, como eu já mencionei antes, se a doença for invasiva, você pode, antes da cirurgia, realizar uma quimioterapia. Isso reduz o tumor e reduz também a chance de que haja uma disseminação do tumor para a cavidade tanto pleural como também para outros órgãos. Em alguns casos, a radioterapia também pode ser necessária, e em especial nas lesões em que a gente tem dúvida da margem, ou então em lesões muito grandes, em lesões mais invasivas, porque a radioterapia vai ajudar a consolidar o tratamento da cirurgia, minimizando a chance dessa doença voltar. O timoma tende a ser um tumor de crescimento lento e de evolução muito longa. Então, não é incomum que a gente veja pacientes que tenham um tumor já visível numa tomografia há 2, 3 anos e ele cresceu só um pouco. O tumor ele pode ter esse comportamento e pode ter um comportamento mais agressivo. Ele pode mudar de comportamento, inclusive, ao longo do tempo. Por isso, a nossa recomendação é realmente de considerar a cirurgia. Esses casos devem ser avaliados por cirurgiões torácicos e remover a doença como um todo. Existem situações em que o timoma ele se espalha também para dentro do tórax. Ele se espalha, por exemplo, para a cavidade pleural, esse local onde estão localizados os pulmões. E isso geralmente implica num tratamento mais complexo, que vai envolver quimioterapia, que vai envolver a cirurgia, e inclusive cirurgias bem complexas, em qual a gente remove toda a pleura, que é a membrana que reveste o tórax por dentro. A gente faz quimioterapia dentro do tórax, a gente faz como se fosse um banho de quimioterapia dentro do tórax para minimizar a chance desse tumor voltar no futuro. Então, o tratamento do timoma, ele deve ser feito em instituições e por serviços que têm experiência e que tenham também essa visão multidisciplinar, em que participam não só os cirurgiões, mas também oncologistas, radiologistas e patologistas. Então, resumindo, pessoal, lesões no mediastino, elas devem ser investigadas, elas devem ser avaliadas por cirurgiões torácicos. O mais frequente são esses cistos tímicos benignos, mas nós temos que lembrar dos tumores, em especial os timomas, os linfomas, os teratomas e as tireoides que estão fora do seu local habitual. O diagnóstico por tomografia ajuda muito, mas em muitos casos nós precisamos de uma confirmação através de biópsia. Para tumores menores, biópsia por agulha pode ser dispensada, então a cirurgia ela já é tanto um procedimento com objetivo de diagnóstico e de tratamento, mas para tumores um pouco maiores, a biópsia vai nos ajudar para a definição da necessidade ou não da quimioterapia pré-cirúrgica. Para os casos mais avançados, a cirurgia ela deve ser acompanhada da quimioterapia e às vezes até de procedimentos mais complexos, como eu mencionei, a quimioterapia hipertérmica. Em alguns casos, vale a pena a radioterapia pós-operatória e, obviamente, isso vai ser definido com o time de oncologia e de radioterapia. Portanto, pessoal, espero que esse vídeo tenha ajudado, que tenha acalmado. Se você por acaso tiver um nódulo no seu mediastino, procure um cirurgião torácico e não percam os outros vídeos do nosso canal.